E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, se você não me conhece, eu sou o Tom Carvalho e hoje eu vou falar pra vocês aqui, sobre uma franquia que com 12 anos de idade eu já era apaixonado e ontem, quando eu assisti esse filme, eu fiquei aterrorizado. Calma aí, já vou falando pra vocês, Essa franquia não faz parte da Disney, é uma franquia da Mattel, mas, como eu já disse, desde criança eu sempre fui apaixonado por esse universo também, e eu quis trazer um pouquinho dessa história pra vocês. Opa, antes de começar, vocês já sabem, like, se inscrevam, ative o sininho, compartilhe com um amigo, e agora vamos pro vídeo. Imagina que, imagina Tom. Eu estou falando, pessoal, da franquia de Monster High. Monster High foi uma animação lançada em 2010 pela Mattel, que fez muito sucesso. Eu tinha 12 anos quando eu assisti pela primeira vez e já me apaixonei. Não demorou muito para que as bonecas dessa franquia também fossem lançadas e logo elas acabaram, porque vendeu muito. Então novas bonecas precisaram ser feitas e já serem lançadas o mais rápido possível, porque muitas pessoas estavam querendo. Eu mesmo queria muito ganhar alguma dessas bonecas e eu ganhei, uma boneca da Frank, da Draculaura, da Claudine Wolf, da Laguna, entre outras. A questão é que os anos foram passando, essas bonecas elas foram sendo esquecidas, a animação também, porque a Mattel tem um problema. A Mattel parece que quando vê que a boneca Barbie tá caindo, eles esquecem e param tudo o que eles já estavam fazendo para manter os holofotes deles só na boneca Barbie. E vamos ser sinceros, gente, Monster High sempre foi melhor do que Barbie. Outra franquia que eu sempre fui apaixonado foi a franquia Ever After High, que também não durou muito tempo, infelizmente já acabou. Eu consegui algumas bonecas delas porque eu também era apaixonado por essa história, por essas personagens, mas eu estou com foco aqui em Monster High e vou continuar falando sobre o filme que eu assisti ontem. Eu estava procurando alguma coisa bacana para poder assistir na Netflix e foi aí que eu encontrei um filme em live action chamado Monster High. Por curiosidade, eu resolvi clicar para poder assistir. Foi quando eu comecei já chocado assim no filme. Porque, primeiro, eu já vi de cara que a Claudine que aparece nesse filme não tem nada a ver com aquela Claudine Wolf que eu conheci em 2010. Essa Claudine Wolf do filme, ela é skatista, o jeito dela é completamente diferente daquela Claudine Wolf que eu conheci em 2010. Essa personagem tem um pai que ele é humano e a antiga versão, a Claudine Wolf, ela tinha o pai que era lobisomem também. Essa Claudine Wolf não tem irmãos e na antiga versão ela tinha irmãos. A questão é que eu não sabia que já estava rolando uma nova versão de Monster High. Essa versão em animação 3D foi lançada em 2022 ou 2023 e eu não sabia. E essa live action foi lançada em 2022 e nós temos também uma outra live action lançada em 2023. Mas eu só fui ficar sabendo ontem quando eu vi lá o filme disponível na Netflix. Eu fui descobrir que existia essa nova versão depois que eu terminei o filme e eu fui fazer uma breve pesquisa sobre Monster High. E foi quando eu descobri a nova versão. E eu percebi que a live action ela era baseada na nova versão de Monster High e não na antiga. Mas continuando a falar sobre essa nova versão ligada ao filme.
A Draculaura nesse filme, a gente já começa percebendo como que ela é uma personagem chata. Ela é egocêntrica, metida, mimada e não é aquela vampirinha que a gente conheceu em 2010, que era toda meiga, fofa e tal. A Frankie, nesse filme, ela é uma personagem que diz ter sido criada há 15 dias atrás e que o seu cérebro foi construído por partes de cérebros de pessoas inteligentíssimas, vamos dizer assim. Ela diz que o seu cérebro, né, para poder construir o cérebro dela, os pais dela pegaram partes de cérebros de pessoas que nós já ouvimos falar, porque tem nomes incríveis, porque fizeram realmente alguma coisa pelo mundo. Mas existe uma cena nesse filme que, olha, você fica chocado, porque eu assisti o filme dublado e eu não entendi o que aquilo estava querendo dizer quando eu ouvi. Só depois que eu fui ver aquela cena em inglês que eu entendi. Quando a Frankie tá tendo uma conversa com a Claudine e fala sobre a criação do seu cérebro e sobre as partes dele, as pessoas que eram donas dessas partes do seu cérebro, ela acaba mencionando em inglês o nome Plato, que vem, né, se você traduzir, Platão, o grande pensador. A questão é que a pronúncia da palavra Plato lembra muito a palavra Play-Doh, que é um brinquedo infantil que seria uma massinha de modelar. E quando a Frankie está tendo essa conversa com a Claudine na versão dublada, você pega e escuta ela falando isso aqui. Tem vários cérebros famosos na minha cabeça, tipo Einstein, Marie Curie, Massinha. Eu assisti a cena 2 vezes para poder tentar entender quem seria a pessoa inteligentíssima que tinha o nome de Massinha, porque eu realmente nunca ouvi falar. E só depois de fazer pesquisas e procurar assistir a versão em inglês dessa cena, que eu fui entender que Massinha, na verdade, seria o pobre Plato. E eu espero que ele não esteja bravo com esse filme, porque interpretaram o nome Plato de um jeito errado. E não era Play-Doh, Massinha. A personagem Cleo, eu vou dizer que é a que está mais parecida com aquela antiga Cleo de 2010. Porque ela é estilosa, eu não posso negar, tem o cabelo bonito, é metida, egocêntrica, é mimada, tudo isso daí. Mas mesmo tendo assistido depois a animação, a nova versão, não vai se comparar à antiga versão de Monster High. O que muitos têm que entender, e eu também sei, é que essa nova versão foi criada para a geração de agora, essa nova geração. Nós crescemos conhecendo aquela antiga Monster High. Essa Monster High é a nova versão, beleza. Então nós não temos que abrir a boca para poder falar nada, porque aquilo lá já passou, né? Aquilo lá foi passado. Essa é a nova versão de Monster High. Mas, gente, não tem como esquecermos aquela versão que vai ficar guardada para sempre no nosso coração, porque gostávamos muito da animação. Como eu disse, eu procurei assistir um pouquinho dessa nova versão em animação. Achei até que interessante. Os novos personagens são bonitinhos, totalmente diferentes dos personagens que nós conhecemos da antiga versão. Mas essa é a versão criada para a geração de agora. Os novos fãs de Monster High estão ligados a essa versão aqui. Eu ainda não assisti o segundo filme em live action de Monster High. Depois de ter assistido esse primeiro,
eu tô me perguntando se eu vou ter forças emocionalmente ou psicologicamente para poder assistir, porque eu vou falar para vocês. Eu acredito que os efeitos gráficos, algumas imagens, a história poderia ter sido um pouco melhor nesse filme também. Ele é um filme que envolve música, é muito bacana nessa parte, mas mesmo envolvendo música, existem cenas que você para e pensa se aquilo realmente era necessário estar ali. Se realmente faria diferença ou não aquela cena estar sendo apresentada para nós telespectadores. Eu assisti o filme sem entender nada sobre aqueles personagens, porque não eram os personagens que eu conhecia, e só depois de fazer a pesquisa que eu fui perceber o motivo de eu não ter enxergado neles nada da minha versão de Monster High. Porque foi um filme baseado na nova versão de Monster High. Não sei se você que está me assistindo já assistiu esse filme. Ele está disponível na Netflix. Se chama Monster High, o filme. Como eu disse, a história poderia ter sido um pouco melhor. Efeitos também. E com certeza prestar um pouquinho mais atenção na dublagem para poder não cometer esse erro novamente. Einstein, Marie Curie, massinha. Se você gosta dessa nova versão de Monster High, não me critique. Eu estou apenas falando o que eu achei do filme em si, não da animação. Porque, como eu disse, eu, com 12 anos, conheci uma versão de Monster High. Essa é outra versão de Monster High. Se você gosta dessa, beleza, não me critique. Eu não estou julgando a versão. Eu só estou falando que o filme realmente foi, na minha visão, um fracasso. Por curiosidade, eu vou querer assistir o segundo, só para poder ter certeza de como será a história do segundo filme, porque o primeiro já termina com uma cena em que percebemos que vai ter sim uma continuação, porque todo mundo acaba o filme contente, cantando, dançando. Mas aí tem uma cena em que nós podemos ver que existe uma pessoa que quer fazer alguma coisa que não é certa relacionada a Draculaura. O que seria? Não faço ideia. Mas vou assistir o filme só por curiosidade, porque realmente esse filme, pra mim, foi decepcionante. Eu já disse, se você gosta dessa versão de Monster High, beleza, não estou julgando a versão nova. Só estou falando que o filme realmente poderia ter sido um pouquinho melhor. Se fosse para dar uma nota de 1 a 10, eu daria 5 pro filme. Porque os personagens, os atores e as atrizes que fizeram eles, até que desempenharam um papel bacana. Eles mostraram o lado desses personagens, porque depois que eu fui assistir um pouquinho da animação, a nova versão, eu percebi que realmente eles são daquele jeito na animação também. Eu gostei das músicas, foram músicas bem, como eu posso dizer, chamativas, músicas bem diferentes, mas eu dou só 5 pro filme, porque com certeza poderia ter sido melhor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha com algum amigo que você sabe que gosta da antiga versão de Monster High, ou que já assistiu esse filme e talvez não gostou também. Mas é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até a próxima!